caminhava com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Eu espero que esteja tudo muito bem com você. E hoje leremos mais 3 capítulos do livro de Esther, tá bom? Os capítulos 4, 5 e 6. Ontem eu dei uma informação equivocada, ok? Eu errei na versão que eu estou usando aqui, tá? Essa versão é a versão corrigida e revista, tá bom? Então, fica aí a correção e assim que eu voltar com a linguagem que eu gosto, eu aviso os irmãos, tá bom? Então, vamos à leitura? Esther, capítulo 4. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em pano de saco e em cinza. Então vieram as moças de Esther e os seus eunucos e fizeram-lhe saber com o que a rainha muito se doeu, e mandou vestes para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o seu cilício, porém ele não as aceitou. Então Esther chamou Ataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandado para Mardoqueu para saber que era aquilo e para quê. E, saindo Ataque a Mardoqueu à praça da cidade, que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta de prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Susã para os destruir, para a mostrar a Esther e lhe a fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então disse Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar na presença do rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu nestes 30 dias não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei,
ainda que não é segundo a lei, e perecendo pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Esther capítulo 5. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei, e o rei estava assentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Esther com o cetro de ouro que tinha nas suas mãos. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: Que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. E disse Esther: Se bem parecer ao rei, venha o rei e Amã hoje ao banquete que tenho preparado para o rei. Então disse o rei: Fazei apressar a Amã que cumpra o mandado de Esther. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esther tinha preparado, disse o rei a Esther no banquete do vinho: Qual é a tua petição? E se te dará. E qual é o teu requerimento? E se fará, ainda até metade do reino. Então respondeu Esther e disse: Minha petição e requerimento é: se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição e outorgar-me o meu requerimento, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandado do rei. Então saiu Amã naquele dia alegre, de bom ânimo, porém vendo Amã a Mardoqueu à porta do rei, e que não se levantara nem se movera diante dele, então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Amã, porém, se refreou e veio à sua casa e enviou e mandou vir os seus amigos e a Zeres, sua mulher. E contou-lhes Amã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos e tudo em que o rei o tinha engrandecido e aquilo em que o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: Tampouco a rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: Faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã dize ao rei que enforque nela Mardoqueu, e então entra alegre com o rei ao banquete. E esse conselho bem pareceu a Amã, e mandou fazer a forca. Esther capítulo 6. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, dois eunucos do rei, dos da guarda da porta, que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: Que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei, seus servos, disseram: Coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: Quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu,
na forca que lhe tinha preparado. E os jovens do rei lhe disseram: Eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: Que se fará o homem cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: De quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: Quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça, e entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada. E levem-no a cavalo pelas ruas da cidade e apregoe-se diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã: Apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregou diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo à sua casa, angustiado e coberta a cabeça. E contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: Se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. Estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Esther preparara. Amém? Bom, então nós lemos 3 capítulos do livro de Esther, tá bom? E agora nós vamos orar. Vamos orar ao nosso Pai. Pai, muito obrigada, um dia maravilhoso. Obrigada, Senhor, pelas múltiplas formas com que o Senhor nos abençoa. Senhor, pedimos a tua capacidade, Senhor, a tua capacitação para as nossas vidas, para estarmos realizando tudo aquilo que o Senhor colocar nas nossas mãos, Pai. Capacita a todos, Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vem com teu poder, o Senhor fez céus e terra, o Senhor fez tudo o que há. Portanto, Senhor, o Senhor que nos capacita para estarmos exercendo a obra, realizando a obra que o Senhor colocou nas nossas mãos. Muito obrigada, obrigada pela leitura e o discernimento. E Pai, eu clamo ao Senhor que a saúde do Senhor, a saúde do céu, esta vida plena que é a tua Zoe, seja derramado em cada um daquele que continua a nos acompanhar e sobre todos os nossos, Pai. Derrama da tua saúde, da tua sabedoria sobre cada um dos nossos queridos, nossos parentes, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Traz o teu refrigério, o vigor do Senhor, Pai querido, a tua força na nossa vida, Pai. Eu clamo a Ti nesse dia, Pai querido. Há pessoas enfermas que eu peço, Senhor, vem com teu poder, vem com teu poder, Senhor. Entra com a tua provisão, entra com a tua mão forte, Pai amado. É o que eu te peço, Senhor, porque eu sei
que o Senhor ouve as nossas orações, o Senhor está atento ao nosso clamar. Obrigada, Senhor, gratidão por tudo que o Senhor fez, faz e fará por nós e por toda a congregação, todos os seus filhos. Obrigada, Senhor. Gratidão em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom, Deus abençoe a sua vida e nós nos vemos então no próximo vídeo com a última leitura do livro de Esther, tá bom? Porque só tem 10 capítulos, então nós leremos 4, tá bom? Deus abençoe a sua vida grandemente, fica na paz.